Você tem um tarô aí na sua casa e não sabe como consagrar? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre esse assunto. Oiê, aqui é a Lu Salto e eu tô falando diretamente do Caldeirão dos Oráculos pra você que tá aí me assistindo, louco pra conhecer mais aí sobre esse universo do tarô. E hoje nós vamos ter um tema especial aqui porque nós vamos falar de consagração. Você sabe o que que é, pra que que serve, se realmente precisa ou não consagrar um tarô? Nós vamos falar sobre isso. Mas antes eu quero trazer uns recadinhos importantes para você. Se você é novo, é nova aqui no canal, seja muito bem-vindo. Já se inscreve, ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma das novidades, tá? Além dessa playlist especial que é o Tarot Terapêutico, onde eu trago dicas e muitas informações sobre o assunto, a gente tem também previsões dos signos semanais, todo domingo às 8 horas da manhã, né? Novas previsões aí para todos os signos. E temos também aí outras energias, né? A gente vai começar a ter leituras com opções, sabe essas leituras mais profundas? Vamos ter também, além de outras coisinhas. Então, dá uma maratonada aqui no canal e vai me contando aí se você tá gostando, se você tem ideias de outros conteúdos, manda, porque eu vou adorar saber. Tem muita gente que às vezes quer fazer um curso diferente, às vezes não sabe muito bem o que procurar, e eu tenho um curso para você, Oráculo das Velas, a arte da leitura. Gente, nesse curso eu vou ensinar vocês aqui a lerem todas as manifestações das velas, a fazerem magias usando aí toda a potência desse elemento fogo através das velas e também rituais poderosos, como por exemplo aí o divórcio energético. Então, esse curso está disponível com matrículas abertas pela plataforma da Hotmart e vai ser um prazer te conduzir por essa jornada, caso você queira se tornar meu aluno ou minha aluna. Então, temos aqui todas as informações disponíveis na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Sem mais delongas, gente, mas só mais um recado. Se você ainda não me segue nas redes sociais, os links estão na descrição. Se você quer uma consulta comigo, ali eu explico também como você vai fazer o seu agenda. Sim, sem mais delongas, vamos trazer aí esse assunto da consagração. Muita gente está entrando nesse universo, começando a entender o que é essa ferramenta, como que ela funciona e cada vez vai despertando mais e mais a curiosidade. E muitas pessoas, gente, ficam nessa coisa. Eu não sei consagrar, eu preciso consagrar, mas por quê? O que acontece se eu não consagrar? E a gente vai falar sobre isso hoje. Eu fiz aqui um roteirinho para poder trazer várias dicas e várias informações sobre esse assunto. E vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é o que significa essa palavra, né? Consagração. O que vem a ser isso? E, gente, consagrar nada mais é do que tornar sagrado algo para você. Então, o que vai acontecer? Quando você tem ali um deck de tarô novo, ou porque você comprou, ou porque você ganhou, não importa aí a forma que ele chegou até você, você pode sim fazer uma consagração, que é o ato de tornar ele sagrado para você, fazer com que as energias de vocês se conectem e você possa ter aí leituras muito mais profundas, porque você vai estar sentindo essa conexão muito maior, tá certo? E existem muitas formas de fazer isso, né? Eu vou dar algumas dicas aí no final do vídeo, então se você quer as dicas, não sai daqui, tá bom? Mas vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Então muitas pessoas ficam nessa dúvida, né? Ah, mas o que é? Então é isso, é tornar algo sagrado para você. Uma outra pergunta que surge a partir disso é se é uma coisa obrigatória. E não é obrigatório você consagrar o seu tarô, né? Muitas pessoas aí meio que fazem um terrorismo aí na cabeça das pessoas. Não, porque se não consagrar, não vai funcionar, não vai dar certo. E não é
assim que funciona, tá bom? Então, a consagração é algo que tem que fazer sentido para você. Então, se você quer, se você sente essa necessidade, se você quer usar ali algum ritualzinho para tornar ele sagrado para você, você pode fazer. E se para você isso é algo irrelevante, você acha que não vai mudar em muita coisa, tá tudo bem também. Então, não é obrigatório, né? As pessoas têm que parar com essa coisa de impor tantas regras. Tem que ser assim, não tem que ser assim. Pode, não pode. Gente, é um caminho que vocês vão ter que se encontrar, tá bom? Eu vou falar para vocês que eu passei, gente, mais de 25 anos lendo um baralho cigano, que foi o primeiro que eu tive, e eu nunca tinha feito consagração. E não tinha feito por quê? Primeiro porque eu fui autodidata, aprendi sozinha e não tive uma orientação em relação a isso. E para mim ele sempre funcionou muito bem, né? Hoje eu gosto de consagrar os meus decks, eu gosto. É uma coisa que eu não sei, eu sinto que é um ritual meu, que eu entendo como um momento mágico de conexão. Mas assim, gente, se eu for para um evento e eu ganhar um deck novo, eu comprar um deck novo e de repente me der na telha de tirar uma cartinha para alguém, isso não vai ser menos funcional porque esse deck ainda não foi consagrado, tá certo? Então você pode consagrar se você quiser, se você sente essa necessidade, faça, abre o seu coração e se conecta com esse momento. Agora, se você acha que é uma bobagem, tem muita gente que acha que é uma bobagem, e eu vou dizer para vocês também, primeiro, que a gente tem que ter empatia com as pessoas e respeitar as crenças de cada um, tá certo? Então, não existe obrigatoriedade, não existe uma proibição, porém, a gente tem que respeitar sim a escolha do coleguinha. Então, se você quer consagrar e você conhece alguém que é contra, tá tudo bem, não precisa dizer que a pessoa tá errada, que você está certo. São escolhas, são caminhos, tá certo? E esse é o caminho que você vai fazer. Então não é certo ficar julgando o coleguinha só porque ele segue um caminho diferente do seu. Inclusive, gente, isso deveria valer para tudo, né? A gente vê muito rebuliço por conta de opiniões em vários temas, por conta de futebol, por conta de política, por conta de religião. Gente já deveria ter passado dessa fase, tá bom? Então, em relação à consagração, é a mesma coisa. Cada um que ganha um tarô, um baralho e quer consagrar ou não, isso é um direito de escolha seu, tá? Então não se sinta pressionado a fazer um ritual assim ou a não fazer, tá? Você é livre para fazer aquilo que faz sentido para você. Eu amo fazer, adoro, cada vez que chega é um momento que eu preparo com muito carinho e para mim, assim, traz uma coisa mágica. Mas tem momento, gente, que às vezes o baralho chega e eu tô prestes a fazer um atendimento e às vezes não vai dar tempo de consagrar e eu quero usar ele, tô sentindo de usar ele, então eu vou ouvir a minha intuição sim e ele vai funcionar, tá certo? Então, eu espero ter esclarecido esse aspecto aí para você que tá me assistindo. Vamos lá, gente. Dicas sobre como consagrar o seu baralho, tá? Você pode, por exemplo, fazer uma consagração muito simples, que é acender uma vela. Então, você pode escolher uma vela numa intenção que você queira. Então, cada cor de vela traz uma intenção. Então, você pode associar a cor, né, a energia que cada cor traz, mas você pode simplesmente acender uma velinha branca e consagrar, sabe, mentalizar, pedir que esse baralho, que esse tarô, ele possa abrir os caminhos, que ele traga mensagens claras para você durante os seus atendimentos, que ele faça com que você tenha realmente uma compreensão, uma clareza daquilo que precisa ser dito no momento, tá? Então, é uma forma muito simples, tá vendo? Tem uma velinha aqui, gente, deixa eu mostrar para vocês. Tá vendo? É simples, você pode usar uma velinha assim, colocar num castiçal ou num pratinho e consagrar, né, a chama daquela vela. A vela, ela vem com uma representação do elemento fogo, principalmente, que é a parte que mais chama a atenção, mas eu gosto muito da vela, né, vocês sabem, né, já falei lá do curso do Oráculo das Velas. As velas, elas trazem ali a manifestação dos 5 elementos.
tá? Então eu explico muito sobre isso no curso, mas a chama representa o fogo, que é o elemento da transformação, tá? Mas a gente pode ter ela como um elemento que traz o todo, tá? Essa conexão com 5 elementos, então é muito legal usar na sua consagração. Essa velinha amarela, por exemplo, eu poderia usar se eu quisesse colocar na intenção que aquele baralho, ele me traga muita prosperidade, ele me traga muitos clientes, ou se eu quiser direcionar a leitura daquele baralho para leituras profissionais, por exemplo. Se eu quiser orientar os meus consulentes aí na vida profissional deles. Né? Se eu tenho um deck que de repente eu falo assim, eu gosto tanto desse deck para leituras de amor, você pode usar, por exemplo, uma vela rosa, tá? Então cada cor ela vai trazer uma energia e você pode usar na intenção na hora de consagrar o seu deck. Como você faria? Acenderia essa vela nessa intenção, tá? E aí colocaria numa mesa, você pode preparar com uma toalha, sem toalha, do jeito que você quiser, e aí você coloca o seu baralho bonitinho ali para que ele vá pegando essa energia, tá? Então a vela é uma forma que eu costumo utilizar bastante com essa energia da consagração, tá bom? Além da vela, a gente pode fazer o esquema do incenso também, né? O incenso, ele traz a potência do elemento ar, né? Porque ele traz ali aquela fumaça, então ele se conecta muito com o nosso mental, né? O elemento ar fala sobre isso, e ele também tem a junção do elemento fogo, porque a gente precisa acender ele, né? Para que ele possa produzir. Então, ele vai trazer essa essência, né, de transformação, é como se fosse uma defumação. Então, como que você pode fazer? Você pode pegar o seu baralho nas mãos, quer ver? Deixa eu mostrar aqui, dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu fosse consagrar este baralho aqui, tá? E eu posso usar qualquer tipo de incenso. Esse aqui, gente, é um palo santo, tá? Que é um incenso natural, né? É uma madeirinha. E ele é muito bom. Então, o que eu posso fazer? Eu vou queimar esse incenso. Vou acender, né? Pode ser o de varetinha? Né? Muitas pessoas perguntam se pode. Aí sim. E aí você vai, passar a fumaça ao redor do seu deck. E ali você vai mentalizar, né, que você quer realmente que esse deck traga abertura, né, nas leituras, traga todas as informações de forma clara e eficiente para você. Então você pode usar um incenso, pode ser o de varetinha, se você não tiver o incenso natural, ou pode ser o palo santo, aquilo que você queira, tá bom? Vamos lá. Outro método, outra forma de consagrar que a gente tem, pode ser usando um cristal. Eu gosto muito desse cristal aqui, que é um bastante selenita, né? É um cristal de limpeza áurica, tá? Então, ele é maravilhoso porque você não precisa ficar limpando ele já faz essa autotransmutação das energias, e esse formato de bastão parece uma varinha, né? Então eu gosto de trazer ele também fazendo os movimentos, né? Ao redor, do jeito que você sentir que para você faz sentido, tá bom? Então, basicamente temos essas maneiras. Posso usar, né, várias formas de fazer? Pode. Então, assim, eu gosto, gente, de montar um altarzinho. Então, eu coloco uma toalha bonita, aí eu vou dispor esse deck que tanto pode ser assim, bonitinho na mesa, como eu posso abrir um leque, por exemplo, na mesa também, tá bom? Então, você pode escolher a melhor forma de colocar, e aí você pode colocar uma vela, colocar um incenso aceso ali, né, para que essa energia vá se manifestando. Posso colocar o bastão de selenita por cima desse deck ou na frente. Posso trazer outros cristais também, assim como as velas, a gente tem as cores, os cristais também têm energias diferentes. Então, vamos supor, quero consagrar o meu deck para leituras de amor. Você pode pôr um quartzo cor-de-rosa ali, né? Eu quero consagrar para prosperidade. Você pode colocar ali uma pirita, certo? Então, gente, você pode fazer do jeito que você quiser. Uma coisa que perguntam bastante também, eu preciso consagrar alguma entidade? E vamos lá, gente, eu sempre gosto de frisar que o tarô, ele não pertence a nenhuma religião, tá? E então, assim, não tem necessidade de fazer isso. Mas se você
tem ali uma entidade que você cultua, né, que você entende como seus guias, seus mentores, é independente da religião, tá? Você pode consagrar a essa figura também, né? Então, por exemplo, as pessoas que são da bruxaria e querem consagrar um baralho para o amor, de repente elas vão querer usar ali uma vela rosa, né, um cristal de quartzo cor-de-rosa, e aí vão querer, de repente, consagrar esse baralho a Afrodite, que é a deusa do amor, tá? Mas não é uma necessidade, mas pode. De repente você é da Umbanda e você entende que você é de Oxum. E aí você fala, eu quero usar uma vela amarela e eu vou consagrar a mamãe Oxum. Pode, pode, você é livre nesse caminho de escolhas. Mas aí é importante que você entenda que quando você consagra na energia de uma entidade, numa energia de um caminho espiritual, esse deck ele vai estar carregado dessa energia, tá bom? Então, se você não quer vincular a nenhuma entidade, não faça. Não tem obrigatoriedade, né? Mais uma vez, nada é obrigado, né? Você pode fazer ou não, de acordo com aquilo que faz sentido dentro do seu caminho, dentro da sua jornada, tá certo? Deixa eu ver. Temáticas, né? Da mesma forma que eu falei sobre as entidades, você pode sim consagrar o seu deck para intenções, para temas, como eu falei, para o amor, né, para trabalho, né, para relações de amizade. Sempre, eu sei, gente, vocês podem observar que tem bastante baralho aqui. E eu não tenho um baralho fixo para usar em todas as leituras. Eu sou muito de época e eu sou muito de ouvir a minha intuição. Então, às vezes, vem um determinado consulente para mim e às vezes eu sinto necessidade de usar um determinado tipo de baralho. Então você pode sim ter algum baralho que você use só para um determinado tipo de leitura, tá? Não tem problema nenhum também. E aí você consagra nessa energia. Bom, o tarô vai funcionar mesmo que eu não consagre? Vai, gente. Você não precisa, né? Mais uma vez, né? As pessoas adoram botar, sabe, medos, crenças na nossa cabeça, coisas que vão limitar a gente nesse processo, tá? E assim como eu falei anteriormente, tá? Não é obrigatório consagrar. Você consagra se você quer. E o fato de você consagrar não vai tornar o seu baralho melhor ou pior. Os resultados você vai ter da mesma forma, né? Mas eu falo que isso está muito conectado ao que você acredita. Então, por isso que eu falo muito para você ouvir o seu coração. Então, se você sente a necessidade de consagrar os seus baralhos, consagre. Você vai se sentir mais conectada com ele, você vai sentir que a energia flui e tá tudo certo. Agora, se você pensa assim, não, para mim não faz sentido, eu não vou consagrar, mas e aí, será que vai funcionar da mesma forma? E vai! Por quê? Conforme você vai usando o seu baralho, vocês vão tendo essa fusão da energia de vocês. Então ele vai pegando a sua energia e as coisas vão dar certo, tá? Então não se preocupa. Muitas pessoas também perguntam assim, e se eu ganhei o meu tarô de alguém e esse tarô não é novo? Ele foi usado já, essa pessoa, sei lá, não se conecta mais ou não vai mais mexer com isso e ela me deu, eu preciso consagrar de novo? E vamos lá, né? Primeiro, né, nem sempre você vai saber se essa pessoa consagrou, se essa pessoa não consagrou, né? Um baralho que é já usado, ele vai carregar muito da energia de quem utilizou, tá? Então, o que eu diria para você? Faça primeiro uma limpeza nesse baralho para tirar dele as energias que não são tão legais, tá? E como que você pode fazer essa limpeza? Você pode, de repente, colocar um pratinho com sal grosso, que é um ingrediente, né, que ele faz limpezas profundas, né? Quem aí nunca ouviu, né, a coisa de, eu vou fazer um banho de sal grosso para me limpar. Então o sal grosso ele tem esse poder. Então você pode pegar ali um pratinho, colocar um fundinho de sal grosso e deixar o seu deck em cima, tá? Deixa ali por algum tempo, quanto você sentir necessidade, se você quiser deixar de um dia para o outro, ou se você quiser deixar, às vezes, algumas horinhas ali, tá? Mas mentaliza que aquele sal tá limpando as energias daquele baralho, tá certo?
Se você quer utilizar velas, né, como eu falei, é um elemento de transmutação, de transformação, e você quer usar a vela, pode, usa uma vela preta, né? A vela preta é uma vela de limpeza, de banimento, então você pode usar a vela preta, né? Ah, Lu, eu queria usar alguma erva, né? O que eu posso usar? Você pode, de repente, colocar ele num saquinho, né? Eu gosto muito, quer ver? De guardar, né, alguns baralhos, os que eu uso mais nesses saquinhos, né, podem ser de organza, pode ser de veludo, então você pode colocar o seu deck num saquinho assim e dentro você pode colocar 13 cravos da Índia. O cravo da Índia é uma erva também de limpeza, bem poderosa, então se você sente que aquele deck está carregando uma energia muito forte, pode ser os 13 cravinhos da Índia, tá? E deixa lá até você sentir que ele tá energizado, depois você pode tirar, ou você pode usar as pétalas de uma rosa branca, porque aí é uma limpeza mais sutil, tá? Então se você sente que ele não tá tão carregado, pode ser a rosa branca que já vai te ajudar. Tá certo? Então você pode usar também, né, isso pode ser pétala seca. Se for pétala fresca, né, de você ter pego ali a rosa e ter colocado, você não põe no saquinho. Você pode fazer um pratinho com um fundinho, deixa ali por um tempinho, tá? Porque a ideia é que as pétalas não murchem, não solte nada, porque pode estragar o baralho, tá? Mas aí você vai buscar qual delas. Se você quiser usar o bastante selenita, pode, porque como eu falei, é um cristal de limpeza áurica, então ele faz essa limpeza profunda, tá certo? Então você pode usar também. E aí o que você vai fazer, né? Ah, Lu, eu vou consagrar depois. Se você sentir essa necessidade, você pode consagrar na sua energia para que ele se conecte com você. Ou você pode só fazer uma energização dele, tá? Então, assim, o nome que você vai usar não faz tanta diferença, né? Que às vezes as pessoas falam, ai, mas eu não vou consagrar, eu vou só energizar. Gente, você tá colocando energia, você tá se conectando da mesma forma, tá? Então, independente do nome, você pode usar, sim, o método que pra você fizer mais sentido. E, gente, eram essas as informações que eu queria passar para vocês, tá? Eu espero que tenha ficado claro, que eu tenha ajudado você aí a poder trazer esse momento de conexão com o seu baralho, tá? Eu desejo que, independente de qual forma você escolha, se você vai escolher consagrar ou não, que esse baralho que você tem aí na sua mão, que você consiga realmente se conectar com ele e trazer muitas mensagens aí através das suas tiragem, tá bom? E hoje esse é o conteúdo do nosso vídeo, eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like, comentar aí se você tá gostando, se você tem ideia de temas, de coisas que você queria entender melhor sobre o tarô, eu vou amar ler, vou responder tudinho pra vocês e de brinde vou pegar aí as ideias para trazer novos conteúdos. Tá certo, gente? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!